Olá, professora! Seja muito bem-vinda a esse vídeo em que a gente vai conversar sobre atividade. Provavelmente você faz várias atividades aí, né, na educação infantil. E nesse vídeo eu vou trazer para você algumas sugestões de atividades para as crianças de 0 a 3 anos. Então, se você não é inscrita, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, toda semana tem vídeo novo. E se você se inscreve e ativa as notificações, você sempre vai receber, né? Não vai perder nada do que eu compartilho por aqui. Olha só, quando a gente fala em atividades, e fica tranquila, vou colocar o link aqui, você vai baixar as atividades, mas antes disso, quando a gente fala em atividades, tem 3 principais coisas que você não pode esquecer na hora que você pensar nas atividades, ou que você estiver fazendo planejamento, estiver se organizando ali no seu plano de aula, você precisa ter essas 3 coisas em mente. A primeira delas é, você tem que repetir as atividades várias vezes. Você não vai fazer uma atividade hoje e não vai fazer nunca mais, não vai fazer essa atividade o resto do ano. Não, você vai repetir. Às vezes a gente repete na mesma semana, às vezes repete no mesmo mês, né? Às vezes no mesmo semestre, mas o importante é lembrar da necessidade da repetição. E por quê? Nós estamos falando, especificamente nesse vídeo, de crianças bem pequenas, bebês e crianças bem pequenas, crianças de 0 a 3 anos. Então, o que acontece? Nessa fase, mais do que em todas as outras, a criança está se desenvolvendo muito rápido. E cada vez que você propõe atividade, ainda que a atividade seja a mesma, a criança vai encarar aquilo, vai olhar para aquilo com um olhar diferente. E como ela já fez essa atividade anteriormente, ela já vem com uma nova bagagem, né? Entre o dia que você planejou a primeira vez, que você propôs a primeira vez, e hoje, passaram-se o quê? Uma semana, um mês, um semestre, um bimestre, não importa. Passou esse espaço de tempo e nesse espaço de tempo a criança viveu muitas coisas, aprendeu muitas coisas, inclusive já teve uma primeira experiência com essa atividade. Então, quando ela vem a segunda vez para a mesma atividade, ela pode descobrir novas coisas, ela pode utilizar a proposta de maneira diferente, atingir os objetivos mais profundamente ou outros objetivos que você tenha. Então, por isso, sempre repita as atividades. Não pega uma atividade que você vai fazer uma vez só no ano. Faça várias vezes as atividades durante o ano. E isso é um fator muito positivo até, né, para a professora. Por quê? Como o tempo de concentração deles é muito pequeno, é importante que a gente tenha várias atividades. Então, quando a gente sabe que pode e deve repetir as atividades, fica até o coração mais quentinho, né? Você fala, ufa, ainda bem que eu posso repetir, senão eu não ia ter tanta ideia. E é justamente isso, precisa repetir. Outra questão é, observe se o objetivo que eu defini na atividade é de fato o objetivo que você quer colocar. Por quê? Uma mesma proposta, ela pode ter objetivos diferentes. Por exemplo, você está fazendo uma proposta simples da criança pegar bolinha de piscina de bolinha para brincar. E jogar bolinha e tal, brincar com bolinha de piscina de bolinha, pronto. Uma professora pode olhar para aquilo e falar, eu vou trabalhar coordenação motora. A outra pode olhar e falar, eu vou trabalhar lateralidade. A outra pode olhar e falar, eu vou trabalhar organização espacial. Então, o que será feito não quer dizer que atende aquele objetivo. Entende? Sempre depende de como você vai propor. Se eu quero trabalhar lateralidade, automaticamente eu vou incentivar a criança a usar a mão direita e a mão esquerda. Ela vai jogar a bolinha, agora joga com a outra mão, deixa pra ver se você consegue. Eu vou estimular os dois lados, porque eu estou focada na questão da lateralidade. Se eu escolhi coordenação motora, eu vou colocar uma ação para essa criança a partir do material bolinha. Então a criança vai jogar essa bolinha dentro de um balde, ela vai jogar essa bolinha pro amigo, ela vai jogar para cima, para baixo. Ela vai ter alguma ação que trabalhe coordenação motora especificamente. Se eu coloquei, por exemplo, qual foi o outro exemplo que eu dei mesmo? Organização espacial. Se eu coloquei organização espacial, então o que eu vou fazer no momento? Eu vou observar
como a criança se organiza no espaço. Porque quando ela brinca de bolinha, automaticamente ela joga, ela corre para buscar bolinha e tal. Se eu tô trabalhando com os bebezinhos, eles vão engatinhar atrás da bolinha. Então eles se mexem no espaço. E aí eu vou trabalhar essa organização espacial. Se eles trombam, se eles andam em linha reta, se eles fazem aquela curva, se eles dispersam no caminho, enfim, vou trabalhar a organização espacial. Então percebe que a atividade em si, ela não define muitas vezes o objetivo. O que define o objetivo é como você vai trabalhar essa atividade. Faz sentido? E o terceiro ponto que você não pode deixar de estar atenta aí, de observar na hora de fazer as atividades, é a questão do significado. Será que de fato essa atividade funciona para os meus alunos? Será que de fato essa atividade é interessante nesse momento, nesse dia, nesse mês, nessa semana, nesse ano? Por quê? As crianças, elas têm diferentes necessidades, mesmo tendo a mesma idade. As crianças se desenvolvem de maneira diferente, não vai todo mundo numa mesma linha. Às vezes a criança dá um salto de desenvolvimento, depois para, outra criança dá outro pico. Então não é igualzinho para todo mundo. É claro que a gente tem os marcos de desenvolvimento, a gente não pode ficar esperando, né? Isso tudo tem outros vídeos aqui no canal que eu explico. Mas especificamente com relação às atividades, eu tenho que entender se é o momento da minha criança. Vamos supor, eu coloquei no material lá que determinada atividade é para uma criança de 2 anos. Só que o seu aluno é uma criança prematura, por exemplo. Então você faz a correção da idade e percebe que aquela atividade não é adequada para a criança. E se você não sabe fazer a correção da idade, tem vídeo aqui no canal também explicando, tá? E aí você percebe que não é adequada. Então você fala, opa, então peraí, não vou colocar essa atividade aqui que é para uma criança de 2. Vou colocar essa que é para uma criança de 1, de 1,5. Percebe? Então olhar para quanto essa atividade significa para essa criança, está adequada para o momento dessa criança com relação ao seu desenvolvimento e maturidade, é fundamental. Então observe esses 3 passos, tá? Repita as atividades, veja os objetivos se estão de acordo com o que você quer e veja também o significado da atividade, se está de fato significativa para a criança e para o momento que você está determinando, tudo bem? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download de algumas atividades, né, algumas sugestões que eu separei para você aqui, já com os códigos da BNCC. E essas atividades, elas fazem parte do meu curso PBS, né? Então, dentro do PBS, eu entrego mais de 400 atividades para as minhas alunas e algumas delas eu resolvi separar e entregar aqui gratuitamente para você. Então, clica aqui no link, faz o download e depois você me conta o que você achou.